Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E eu confesso que todos nós aqui da Band hoje estamos muito felizes porque estamos trazendo um assunto que vai mexer com você, certamente vai mexer com a sua família, com as relações entre pai e filho, relações entre você e os seus amigos do trabalho, enfim. Eu estou falando isso porque eu estou tendo o prazer de receber o psicólogo Carlos Gonçalves, uma referência da psicologia aqui do nosso estado, que vem bater um pouco, debater o ser humano do século XXI. Vou chamar de professor porque tive o prazer no curso lá de comunicação do SESMAC de pagar uma matéria com ele, então eu me permito aqui também chamá-lo de professor. Professor Carlos, seja bem-vindo, um prazer imenso, em nome mais uma vez de todos nós que fazemos aqui a Band Nordeste, seja bem-vindo o programa Neto Alto, já perguntando quem é Carlos Gonçalves. Pois é, quero aqui agradecer o convite, né? Realmente é uma honra estar aqui, né, do seu lado. Você sabe realmente que sempre admirei, né, o trabalho que você faz e dizer que realmente, né, a gente que lida com o ser humano é uma questão muito de conhecimento e também de autoconhecimento, porque a gente também, né, precisa se conhecer também primeiro para tentar entrar no universo do outro. Então, assim, eu sou psicólogo clínico, formado aqui pelo SESMAC, mas eu tenho uma formação anterior, que é em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas, e fui por alguns anos também funcionário público de uma empresa federal, onde passei por diversos cargos, até abandonar tudo e enveredar pelo lado da psicologia, que sempre foi a minha verdadeira paixão. E hoje realmente eu estou realizando esse trabalho que é atender as pessoas que buscam de alguma forma querer reconhecer os seus porões e tentar olhar esses vazios e esses lugares que são tão escondidos e que às vezes a gente não percebe, senão através de um processo de terapia. Durante 25 anos, pessoal de casa, o professor Carlos militou nos Correios, ele não quis falar, mas foi nos Correios que ele mostrou o grande trabalho, principalmente na área de comunicação. Não é à toa que ele foi professor da gente lá no SESMAC, né? E de repente ele abdicou de tudo isso, concursado, saláriozinho certinho, abdicou de tudo para cuidar exatamente de você, de todos nós, né, por meio da psicologia. Onde nasceu essa paixão pela psicologia, ao ponto de você largar tudo e dizer, eu quero esse caminho aqui agora? Na verdade, Neto, por incrível que pareça, entre 17 para 18 anos, o primeiro vestibular que eu fiz foi para psicologia. E que só tinha psicologia no SESMAC naquela época. Fiz, passei, cursei 2 períodos apenas e não me senti confortável naquele momento em fazer psicologia. Não sei se era questão da idade, né, de achar que a bagagem que eu tinha era muito pouca para tentar atender aquela demanda. Fechei e fui fazer, de fato, jornalismo. Prestei concurso para essa empresa, que é o Correio, que me acolheu também muito bem, mas que, na verdade, aquilo estava ali num lugar dentro da minha vida em que eu tinha que voltar a qualquer momento. E foi no momento que eu vi que eu não tinha mais por onde crescer dentro da empresa, que eu resolvi largar tudo e apostar na psicologia depois dos 40 anos de idade. Vivemos hoje, professor, e aí já se aprofundando dentro do seu trabalho, um momento muito difícil, onde o ser humano, de certa forma, é bem diferente do que nós fomos criados, né? Eu digo sempre que eu não fui criado para esse mundo de hoje, um mundo muito diferente. Eu fui criado num mundo que só em olhar a gente sabia que o pai e a mãe queriam, né, falar. E muitas vezes a ausência da bênção do pai e da mãe era realmente algo muito chato, a nível até de levar umas palmadazinhas. E de repente a gente vivencia hoje um mundo que a ausência do respeito aos mais idosos, enfim. Esse mundo cibernético, será que contribui para a ausência de todos esses fatores que eu estou falando, professor? A gente não tem como não observar isso, né? Acho que todo mundo que está nos assistindo deve estar vivenciando isso dentro de casa, né? A invasão da tecnologia
que tem o seu lado positivo, mas também faz um estrago muito grande na vida das pessoas. Tem um autor que lançou, acho que tem uns 2 meses, um livro que eu já devorei e eu indico para as pessoas, que é Geração Ansiosa. Acho que o nome do autor é Jonathan Haidt, ou é Haidt, não sei. Ele é norte-americano e esse livro, ele faz um alerta muito grande. Aliás, ele já começa no livro fazendo o seguinte questionamento. Vocês deixariam seus filhos de 5 anos de idade, por aí, fazer uma viagem para Marte? E a gente, quando lê, começa a fazer essa coisa. Viu? O filho de 5 anos fazer uma viagem para Marte sozinho é arriscado, é uma coisa perigosa. Acredito que quem está nos assistindo, se vai responder, diria que não deixaria. Aí ele diz, ok, mas vocês presenteiam os seus filhos com celular. Então aí ele começa a pegar a gente nessa leitura, mostrando que os pais são os próprios responsáveis por deixar que os seus filhos entrem nesse universo. E ele diz que não é a idade de receber tal aparelho. Ele é tão exigente, através das pesquisas que ele faz, que ele diz que a partir dos 10 anos de idade é que os pais deveriam deixar os filhos ter acesso a essa questão da tecnologia dos smartphones. Mas o que é que a gente vê, Neto? Os pais, eles estão utilizando chupetas tecnológicas, né? Porque antigamente existia a chupeta para acalmar o filho e hoje tem os tablets e o celular, porque os pais precisam também do seu tempo, do seu descanso, porque trabalha, então dá o celular e o filho se acalma, mas a partir daquilo ali é construído todo um contexto que o autor desse livro Geração Ansiosa mostra, a questão da ansiedade. E aí vem um outro significado e um alerta para a gente. A gente mora aqui no Brasil e, por incrível que pareça, são dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Caramba! Né? Olha que título a gente está recebendo. Um país solar, né, que mesmo com todas as diferenças sociais, com conflitos que a gente vive, com tantas coisas que um país como o nosso apresenta, mas que a gente tem a questão solar, a gente de alguma forma a gente tem um aspecto, componente de alegria, né, de um pouco dessa felicidade, mas que a gente não está conseguindo administrar diante dessas demandas. O meu pai era um aliado do colégio. Uhum. Então eu sabia que não adiantava eu aprontar no Colégio Sagrada Família, onde eu estudei, porque o colégio ia chamar meu pai e os dois, né, se juntavam e eu era punido. Talvez essa ausência, e aí eu vou colocar para ser debatido por uma pessoa do ramo. Hoje os pais educam fáceis demais. Por exemplo, qualquer situação em detrimento ao colégio, o pai fica do lado do aluno, não fica do lado do colégio, entendeu? Ele se arma para o colégio, porque paga, aí acha que isso é o dever, né, de colégio, não tratar o filho. E às vezes o colégio faz porque precisa, é o caminho da educação. De que forma a psicologia enxerga? Porque a criança é inteligente, ela vai para o lado, né, que ela está sendo protegida. Isso contribui para a formação também da criança, professor? Sim, você está fazendo um retrato, né, podemos dizer assim, um recorte do que era há 30 anos atrás e do que era agora. Claro que houve uma mudança, até porque culturalmente falando, economicamente falando, né, esse dinamismo é o crescimento, que é normal, que faz parte. Mas se a gente for olhar esses dois lugares, ou esse passado e esse presente, existia no passado regras muito rigorosas, às vezes, uma questão de educação muito, podemos dizer assim, militar, do ponto de vista de ter que obedecer apenas pelo olhar, mas também existia por trás disso alguns exageros que pessoas da geração talvez como nossa, se a gente for fazer terapia, a gente vai achar coisinhas, né? Eu particularmente achei várias, porque meu pai era militar e ele era extremamente rigoroso na questão da educação. E ele tinha uma coisa de que, como ele fazia muito trabalhos manuais de consertar coisas de lâmpada de casa, de chave de fenda, essas coisas assim, eu ficava assim, querendo ser um pouco parecido com ele e eu não conseguia, para atender uma expectativa dele. Então, muitas vezes, os filhos também agem nesse lugar, mas depende muito dessa perspectiva. Se você olha para o passado e vê esse pai que, de alguma forma, exige que você seja, de fato, um homem de bem, em todos os aspectos, porque naquela época não era só para você ser um médico, um advogado, um jornalista, é para você, além desse profissional, ser um homem de bem e ético, que respeite os mais velhos, que seja um bom esposo, uma boa esposa. Então, eram várias as demandas e muitas vezes também a gente não podia dar conta de tudo. A gente ia falhar em algum aspecto.
Só que hoje em dia, olhando para esse recorte atual, os pais estão criando no meio de um processo de tecnologia. Então, o que a gente vê hoje são pais muito mais permissivos. Por quê? Porque a gente também está criando uma geração que não sabe o que é frustração. Então, é de repente, quando fizer 15 anos, meus amigos vão para a Disney, um exemplo. Meu pai não pode, eu vou entrar no processo de depressão, de tristeza, porque tal coisa eu não consigo. Eu quero um iPhone 15, 16, porque fulano tem, eu quero tal marca, perfeito, eu quero ir para esse lugar. Não consegue ouvir um não. E esses pais permissivos, que muitas vezes trabalham o dia todo e precisa dar conta, ele substitui a questão de responsabilidade, de dar a questão das coordenadas dentro daquele núcleo da casa. Aí vai ser permissível. Ok, eu te dou o celular, ok, eu te dou a viagem, ok, eu te dou esse tipo de coisa, eu te dou uma mesada, então eu só ofereço. Essa criança, por sua vez, ao entrar na fase adulta, ela não vai conseguir administrar um não que receba de alguém. Então vai ser muito difícil para ela elaborar isso na vida dela, por exemplo. Né? Perfeito. Essa contrapartida que nós tínhamos, né, no mundo de hoje, ela é um pouco mais dolorosa para a criança, né? O fato de não alcançar o que o amiguinho tem, sim, isso realmente tem sido, tem afetado o emocional dela. Quero primeiro brindar a sua vinda, vamos brindar aqui. Sim. Vamos tomar um cafezinho da Carajás, que já se encontra ali, um bate-papo maravilhoso com o professor Carlos Gonçalves, um psicólogo bacana. A gente volta já depois do intervalo. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa Correria e o crédito do trabalhador para nossa gente trabalhar. O Estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. Faz de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O 13º do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome, o maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza em apenas um ano. O programa Daqui Pro Mundo. O cartão Escola 10. O programa Mais Água Alagoas. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Parcerias com o governo federal e municípios. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O 4º estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, UPAs, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos, de dia, de noite. Faz. E sabe por que a gente faz tudo isso? Por você. Governo de Alagoas. Faz por você. Faz. Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. E tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber aqui o meu querido professor e psicólogo Carlos Gonçalves, que vem aqui falar um pouco com você, né, sobre temas inerentes ao nosso dia a dia, a sociedade que é muito atingida por duas situações que vamos debater agora no segundo quadro, professor, mas nós temos aqui, como eu falei no preâmbulo do programa, um quadro que é o Momento Business da Next Opinion, meu querido Cláudio Santos, que faz toda essa informação para que você, empresário, também se sacuda e corra atrás, que vale a pena. Para você agora, Momento Business.
Valeu, Neto. Hoje no nosso Momento Business vamos conversar sobre superar desafios do empreendedorismo. Cara, se existe um caminho árduo é o caminho do empreendedor. Se existe um caminho duro é o caminho do empreendedor. E aqui no nosso país, aqui no Brasil, esse sim é o caminho árduo. Eu costumo dizer, se você é empreendedor no Brasil, você é empreendedor em qualquer lugar do mundo. Você pode colocar numa espaçonave, colocar o cara em Marte e ele vai ser um empreendedor bom se ele tiver empreendido aqui no Brasil. Todo esse arcabouço de problemas, todas essas situações que tem aqui no Brasil fazem de ser um empreendedor no Brasil um MBA em problemas e em dificuldades para empreender em qualquer lugar do mundo. Dificuldades jurídicas, dificuldades de mão de obra, dificuldades, insegurança jurídica, insegurança de contratação, insegurança de mercado, flutuação de câmbio, falta de segurança pessoal até para você abrir seu negócio e assim por diante. Então todas essas variações fazem de ser empreendedor uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de incertezas, e vou dizer uma coisa para você, ser empreendedor é pular de paraquedas, com paraquedas fechado dentro da sua mochila. Alguns malucos costumam me dizer, não, é pular sem paraquedas. Não, aí é ser burro. Empreendedor não é burro. A gente que empreende não é louco. A gente não se joga do nada. A gente faz todo esse processo com a certeza que o paraquedas está ali dentro. Mas a gente não tem garantia que ele vai abrir. Então, trazendo isso para o nosso contexto, por ser uma jornada difícil, se cerque de conhecimento, busque fazer desses desafios oportunidades. Se é difícil para você, é difícil para os outros também. Então, construa pontes, faça conexões, traga isso para o seu contexto do negócio como uma oportunidade. Como eu disse, se empreender é difícil para você, vai ser difícil para os outros. E se é difícil, se fosse fácil, teria muita gente fazendo. Se é difícil, só os bons sobrevivem. Então, segue daí, Neto. Aí está, pessoal, Momento Business com o nosso querido Cláudio Santos, Next Opinion. Lembrando que esse quadro tem o apoio cultural do Sebrae e também da Carajás. Professor Carlos Gonçalves, durante o café você falou para mim uma coisa interessante, igual a gente vai debater isso com o pessoal de casa. 2 assuntos que têm atingido violentamente a sociedade. Primeiro, a depressão e a questão do suicídio, estamos no Setembro Amarelo. Eu queria agora debater, né, um pouquinho um e um pouquinho o outro. Claro que a depressão, devido ao quadro, vai cair no suicídio. Eu queria falar um pouquinho primeiramente sobre a depressão. O que é a depressão? Bem, a depressão, Neto, nada mais é do que o começo, né? Tudo tem um começo. Então ela não chega do nada. Ninguém acorda, vamos supor, eu estou com você aqui hoje e amanhã eu acordo depressivo. Não é assim. Existem os estágios que a gente fala, que começa com a tristeza. E essa tristeza, muitas vezes, tanto para nós que somos profissionais, como para as pessoas que estão em casa e que tem alguém que está apresentando essa tristeza, não dá para a gente... Será que é depressão? É apenas uma tristeza breve? Porque essa tristeza tem que persistir pelo menos até uns 2 meses, podemos dizer assim. Passou disso, o sinal tem que ser ligado, né? A pessoa já nota que, por exemplo, o professor Carlos Gonçalves já não está do mesmo jeito. Já não está legal, ele está meio... Isso é importante o pessoal de casa saber, o seu filho, o pai, a mãe que não está... Né? Até porque tristeza é normal. Você pode terminar um relacionamento, um casamento, ser demitido do emprego, o seu time perder, tem pessoas que ficam tristes, vão descontar na bebida. Ser rebaixado. Então, assim, fatores externos que de repente faz com que você comece a entrar no processo de tristeza. E aquilo vai passando, os dias vão passando, aí sim você começa a perceber que a pessoa não conseguiu sair daquele ciclo, que é o que a gente chama de fase inicial. Aí vem a segunda fase, que é a fase moderada. O que seria essa fase moderada? Eu começo a deixar de fazer coisas que antes eu fazia com muito mais prazer. Eu saía domingo para jogar futebol, eu assistia ao meu time com alguém, na casa de alguém, eu ia a um restaurante, eu ligava para os meus amigos, eu conseguia ir para o trabalho com muito mais entusiasmo. Então eu estou entre esse universo de tristeza
e muitas vezes ter que me levantar para ir para o trabalho, para ter que ir para uma festa porque a família insistiu, eu vou, então eu fico naquele lugar. Tristeza. O mundinho dele, né? Tristeza e ao mesmo tempo ter que fazer as coisas. Então você está naquele meio da fase. E por último, vem a fase que a gente chama de severa, que é aquela fase que eu não quero falar com ninguém mais, eu já começo a faltar no trabalho, pego o atestado, se tiver trabalho, se na escola o meu desempenho, o rendimento começa a cair, se é um adolescente, por exemplo, eu prefiro ficar num ambiente mais escuro, onde eu fico em contato, tentando estar comigo mesmo, eu não me alimento mais, eu deixo muitas vezes de tomar banho, então eu não quero, eu cheguei no ponto de fato de desistir da vida. É por isso que em muitos casos, não são todos os casos, vocês que estão aí nos assistindo em casa, que uma pessoa que tem depressão vai ter que se suicidar. Não é bem assim, mas dependendo do que esteja passando com essa dor, aí sim, porque na verdade, entrando para o universo do suicídio, que pode sim ser levado, a gente tem que entender que quem pensa em suicídio, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor, né? Que é a dor emocional. Só que não existe cirurgia para tirar a dor. Verdade. Você pode procurar um psiquiatra, ele vai passar os ansiolíticos, a medicação para que você tenha uma estabilidade melhor. Então, é muito importante, vocês que estão nos assistindo aí em casa, que se alguém está passando por esse processo, não espere chegar na fase severa, que é o que acontece. Pode ser tarde, né? Pode ser tarde demais e não queira imaginar quando chega para a gente um paciente que entra muitas vezes num processo muito mais puxado, mais severo, como é difícil o desenvolvimento terapêutico. Outro recado que eu sempre dou, não adianta você querer colocar uma pessoa que está com a depressão severa, vá para o psicólogo, por exemplo. Ele não vai estar com a escuta pronta. É verdade. Né? Ele precisa primeiro passar para um psiquiatra. Ele precisa entrar com a medicação para ele entrar nesse processo de estabilidade e aí sim ele vai fazer um casamento com a terapia e com o psiquiatra. Mas geralmente quem entra no processo de depressão, o ideal é que inicialmente você perceber que você está triste, além do que você sabe que você já passou na vida, porque a gente fica triste em vários aspectos da vida da gente. Verdade. Alguém falar aqui que é alegre o tempo todo, desconfie, porque não existe essa alegria. Como também triste o tempo todo, também não existe. Né? Aí, claro, tem outros componentes que a gente tem que investigar, a questão de componentes, né, genéticos. Se na minha família tem um pai, um avô, um tio, eu posso ter esse componente genético. Então, se eu desencadeio um gatilho no processo de tristeza, é mais fácil, é como dependente químico. Se meu pai é alcoólatra, eu tenho características, eu posso ter essas características genéticas que façam com que eu possa desenvolver essa dependência com algo ou outro tipo de drogas. No caso, a predisposição familiar também pode atingir. Pode atingir. E também a gente pede sempre, né? Eu não peço porque eu não sou médico, né? Mas quem é psiquiatra pede uma investigação através de exames de sangue para ver tireoide, para ver outros tipos de componente que também pode está acontecendo. Alguma medicação faz com que você também entre, às vezes, nesse processo. Então, é um trabalho de investigação para que a gente perceba que o que é que está acontecendo, né? Para a gente aí fazer um trabalho que possa ajudar. E outra coisa, uma vez que a pessoa tenha contato com a depressão, muitas pessoas buscam um psicólogo e dizem, eu vou ter cura. Aí, não existe cura para a depressão. Existe tratamento. Né? Você vai fazer um tratamento, você pode morrer, inclusive, nunca mais ter contato com a depressão. Mas isso não quer dizer que lá, depois de 10, 15, 20 anos, você não venha ter um gatilho e você volte a ter a depressão novamente. Interessantíssimo isso. Parabéns, professor. Muito boa dica. Uma coisa interessante, professor, é a questão do Setembro Amarelo, né? Que é exatamente o mês, né, das pessoas sobre suicídio. Por que o Setembro Amarelo? Por que foi em setembro? Porque no ano de 2014, lá nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, ele cometeu um suicídio. Os pais, né, eu acredito que foi na missa de sétimo dia, alguma coisa assim, resolveu colocar uma fitinha amarela, porque esse jovem tinha um carro de cor amarela, e nessas fitas eles colocaram palavras, né, dizendo que salve vidas, escute, abrace seu filho. Então, a partir daí, aí o mundo todo abraçou a causa, né? E aqui no Brasil também temos o Setembro Amarelo, que são dados terríveis também, que eu posso trazer aqui para vocês. Segundo a OMS, 700 mil pessoas no mundo cometem suicídio. Caramba! Né? Aqui no Brasil,
ficamos entre 14 e 15 mil. Ou seja, 38 pessoas por dia no Brasil cometem suicídio. Que coisa, que número muito alto. Mais alarmante ainda é que antes estava na faixa de 14, 15 anos até 30 anos. Maior índice. As pessoas dizem, mas por que nesse período é o maior índice? Porque a gente chama de período de produtividade. É o período onde a gente tem as transformações do corpo, entra na adolescência, quer ser aceito. Existe muito hoje em dia, que a gente... São várias pautas para falar, mas... mas você vai vir aqui mais vezes, fique tranquilo. Hoje em dia, os adolescentes têm um tal de transtorno dismórfico corporal. As harmonizações faciais, o Instagram, os filtros que a gente usa, a não aceitação, não gosto do meu nariz, esse cabelo não está legal, esse queixo não está, eu não gosto do meu corpo. Então, assim, a não aceitação. Então, essa geração, ela está muito no eu quero o perfeito, eu quero ser perfeito. E como a gente não consegue muitas vezes, aí entra para desistir da vida. Então, essa fase também tem a questão da sexualidade, muitos jovens assumindo a sua sexualidade ou escondendo a sua sexualidade. Tem a questão de qual é o curso que eu vou fazer? Medicina, direito, psicologia, jornalismo, e é o conflito da cobrança. E da autocobrança também, né? Porque a sociedade cobra. A sociedade cobra também. A sociedade, né? E a família também contribui, e a família. Né? Isso, né? E aí, 20 anos. E aí, 20 anos, vai ficar dentro de casa dormindo? Vai ficar em casa, cadê o trabalho? Fulano de tal já passou no concurso. E você? É horrível, isso é horrível. E a cobrança, né? Perfeito, a cobrança. Aí outra coisa, 28 anos, 25, não casou ainda? Tem que casar. Aí a pessoa casa. Não tem filho ainda? Tem que ter filho. Então, é a idade que a gente chama de produtividade, ou seja, tem que se fazer tudo nesse período. Rapidamente, aquelas pessoas que nesse momento nos assistem, rapaz, eu gostei muito desse psicólogo, eu quero ir até ele. Como é que o pessoal de casa pode fazer uma visita sem compromisso lá no seu grande, né, eu diria, maravilhosa clínica que você tem? Eu atendo juntamente com a minha filha, que é psiquiatra, e mais uma outra profissional da psicologia, que é a Alessandra. Então, a gente está lá no Centenário Office, que é um centro empresarial que fica no Farol, quase em frente à Praça Centenário. Então, ali no quarto andar, na sala 403. Então, é lá que é o local de acolhimento. Tem né? algum Instagram que a gente possa botar aqui? Temos individualmente, aí a gente ainda não fez o Instagram algum geral. Telefone, a pessoa quer falar com o Carlos Gonçalves, quer falar com o meu psicólogo, gostei demais dele. Através do 987-59-1182. Pronto. E o Instagram é psicólogo Carlos Gonçalves. Pronto. Psicólogo Carlos Gonçalves está aí embaixo, tudo bacana, programaço, tudo isso com muito carinho para você. Leve o nosso abraço também à sua filha e como é o nome dela? Alessandra. Alessandra. A partir de agora vocês cuidam aqui dos nossos telespectadores, tá? Tá Foi a joia. primeira vez esse ano. Começo do ano que vem, você volta aqui bater um papo com a gente. Janeiro Pode Branco. ser? Janeiro Branco. Bom, Janeiro Branco. Saúde mental. Boa demais. Pessoal, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar, quer ter uma cabeça maravilhosa, como aqui o nosso querido psicólogo acabou de dizer, vai na Carajás, problema zero. E se tiver problema, ela resolve, eu não tenho dúvida. Carajás é a única loja de material de construção do país que faz com que seus sonhos se tornem uma grande realidade, tá bom? E se você está triste, cabisbaixo, nada dá certo, enfim, realmente quase depressivo, vai aqui um remédio maravilhoso para você, empresário. Amanhã, segunda-feira, logo cedinho, 8 horas, vai lá no Sebrae, procura um consultor do Sebrae, passa para ele todas as adversidades da sua empresa. Cheque especial estourou, meu estoque não está bem, enfim, olha, passe, bote na mesa. E eu não tenho dúvida que no futuro bem próximo, para cada problema, ele vai dar uma solução necessária para que você volte a circular, né, com a sua empresa nos ares, porque o Sebrae é a ferramenta necessária do empreendedor alagoano, tá bom, pessoal? Se vocês ainda não seguem a nossa rede social, vai lá, @Programa Neto Alto, como também, professor, Programa Neto Alto tá lá, entra lá, portal Cada Minuto, lá embaixo você vai ver todos os programas aqui da gente, o maior portal de comunicação do estado de Alagoas, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo jeito de fazer comunicação aqui no estado, tá bom, pessoal? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino, do Cada Minuto, e Carlos Diego aqui da Band Nordeste. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, uma boa semana, tchau, valeu!